E a gente volta a falar sobre a proposta de tarifa de 25% dos Estados Unidos para alguns produtos brasileiros, tema que está reverberando aí durante toda a semana passada e essa semana. Um dos principais argumentos utilizados pelo governo norte-americano para impor essa tarifa é o desmatamento ilegal. Sobre o tema, a gente vai conversar agora com Richard Torciano, especialista internacional em governança e administração de terras, que volta com a gente mais uma vez. Obrigada, Richard, pela participação, para falar desses pontos que estão sendo levantados no relatório norte-americano. O que isso quer dizer quando a gente fala de legalidade da cadeia produtiva e o que os Estados Unidos entende como desmatamento ilegal? Boa tarde. Boa tarde, Isadora. Boa tarde a todos os telespectadores da CNN Agro. Bom, primeiro, o que fica evidente é que nós temos aí uma iniciativa de forte componente de defesa comercial e protecionismo de alguns setores da economia norte-americana, não é, Isadora? E segundo, que me parece que há uma irresponsabilidade direta conectar o agronegócio brasileiro ao desmatamento em uma estatística generalista, ou seja, né, que não traz elementos concretos e detalhados que consigam conectar, né, a produção agropecuária brasileira ao desmatamento, né? Porque, em primeiro lugar, a realidade territorial brasileira demonstra que boa parte da produção agropecuária do nosso país está concentrada em regiões que já estão consolidadas do ponto de vista ambiental e do ponto de vista fundiário, né? As regiões sul, sudeste, uma grande parte do centro-oeste brasileiro, e conecta essa questão fundiária aqui por uma razão também importante, né? Porque, em geral, o desmatamento, especialmente o desmatamento ilegal, está concentrado em regiões com vulnerabilidades fundiárias, né, ou com vasta irregularidade fundiária. Né? Em contraponto a isso, então, né, a nossa produção agropecuária está em regiões, do ponto de vista fundiário, mais consolidados. Né? Outro ponto é que todos nós sabemos que o Brasil tem uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo. E, além da legislação, tem instrumentos de fiscalização e monitoramento muito avançados. Né? O trabalho do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aqui no Brasil tem apontado isso, né? E apontado, inclusive, a redução do desmatamento aqui no Brasil ao longo desses tempos. Né? Em algumas regiões, naturalmente, tem se elevado, regiões do Cerrado, né? E outras regiões ainda em novas fronteiras agrícolas aqui no Brasil, só que nós temos, né, pelos dados estatísticos aqui, essa redução, né? E nós temos que ter, naturalmente, uma relação equilibrada com os Estados Unidos, observando também a realidade norte-americana que diz respeito ao desmatamento americano, especialmente no século XIX, século XX, que houve uma grande conversão de florestas, né, para exploração agropecuária, mineração, expansão urbana e outras áreas de interesse econômico dos Estados Unidos, Isadora. Richard, dessa auditoria que o Brasil foi aumentando ao longo dos anos, existem os índices de legalidade da cadeia produtiva que são altos quando você olha o número bruto. Isso você considera que influenciou esse relatório? Considerando também que o relatório ele traz alguns trechos que colocam em justificativa alguns dados que são do Brasil, mas também expõe ali outros países que têm as mesmas problemáticas. Só que é o Brasil que está mais visado nessa reputação. E aí? É o índice da cadeia produtiva? O que dá para fazer nessa negociação? Eu acho que o diálogo, né, como tem se colocado o Brasil aqui a todo tempo, ele é fundamental e possibilita que o Brasil demonstre efetivamente, né, o que nós temos desenvolvido aqui para reduzir o que eles estão chamando aí dessa ilegalidade. Não é? Tem um ponto fundamental, especialmente no que diz respeito a essa análise territorial e do desmatamento, que é a capacidade efetiva de se demonstrar a diferença entre a conversão da vegetação aqui nativa em produção agropecuária, autorizada pelas autoridades brasileiras, e o desmatamento ilegal, não é? Porque a mera análise da conversão do desmatamento, né, sem fazer uma verificação efetivamente está autorizado pelos estados para que essa área seja desmatada, também passa a ser uma afirmação ou uma medida, né, em algum sentido, descabida, considerando a nossa realidade aqui e o mínimo controle, né, que se tem nessa relação entre desmatamento legal e ilegal. Né? Então, acho que tem a necessidade, de fato, né, de sentar à mesa e apresentar, né, todos os instrumentos, as capacidades que nós temos aqui no Brasil de monitoramento, com, obviamente, né, algumas precariedades observadas ao longo do nosso tempo, mas a capacidade real que nós temos aqui de demonstrar onde, de fato, se concentra, né, aquilo que está se identificando como desmatamento ilegal,
né, e a realidade daquilo que está se convertendo em áreas convertidas legalmente autorizadas para a expansão do agronegócio brasileiro, Isadora. Richard Torciano, muito obrigada por participar conosco e nos trazer luz aí sobre essa temática. Uma boa tarde para você, até uma próxima. Eu que agradeço, Isadora.